Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 713 do projeto Bíblia para Iniciantes. Estou um pouquinho rouco, me perdoem aí a voz. Vamos falar sobre um assunto muitíssimo importante, sobre a língua, como dominar a nossa língua. Tiago vem falando para a igreja, para os irmãos. Olha, desde o capítulo 1, a gente está no capítulo 3 hoje. Vamos começar o capítulo 3. Ele sempre começa falando, meus irmãos, meus queridos irmãos. Então ele está falando para a igreja, para nós cristãos. E ele fala aqui mais uma advertência poderosa para nós. Ele começa falando, meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja. Professores, mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Então, olha, é muito importante. Quem ensina na igreja precisa ter muito cuidado para ensinar aquilo que vem realmente do coração de Deus. Não vamos colocar interpretações duvidosas. Não vamos colocar um texto fora de contexto. Vamos trazer sempre a mensagem conforme aquilo que Deus planejou para nós. Uma mensagem de amor, uma mensagem de exortação, tá certo? E sempre quando formos colocar a nossa interpretação, que nós façamos como Paulo. Paulo nas cartas dele ele fala, olha, eu penso assim. Né? Então, quando é do Espírito Santo, ele fala, isso vem realmente de Deus, do Espírito Santo. Então, nós precisamos ter esse discernimento de que as pessoas que falam a palavra de Deus, que ensinam principalmente na igreja, elas têm uma responsabilidade muito grande mesmo. Então, eu me coloco aí nesse grupo de pessoas, né? Estou aqui ensinando, então eu busco ter muita responsabilidade, muito cuidado para trazer aquilo que é realmente, que vem do coração de Deus. Amém? Versículo 2 diz assim, todos nós sempre cometemos erros. Todos nós sempre cometemos erros. Importante a gente ter essa consciência. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura. Olha só, quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura. Então, é possível a gente não cometer? Mas olha, é muito raro. Tem que ser uma pessoa muito madura, tem que ser uma pessoa muito guiada pelo Espírito Santo, porque vocês vão entender aqui como que a língua é difícil de se domar, de se dominar. Então, repetindo, quem não comete nenhum erro, no que diz, é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Então, ok, ele está dizendo aqui que existe essa pessoa, mas olha só o quão raro ela é. Versículo 3. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Olha só, trazendo aqui uma metáfora com o cavalo, né? Então o freio vai na boca do cavalo para dominar ele, para ir para um lado e para o outro. Acho que Deus poderia fazer isso com a gente, né? Botar um freio na nossa boca e para dominar a nossa língua, para nos fazer ir para um lado e para o outro, porque realmente aquilo que nós proferimos acaba trazendo muitas consequências, né? E aqui ele fala que os homens colocam freios na boca dos cavalos para dominarem eles. Então, poxa, Deus podia fazer isso com a gente, mas não, ele deu o livre-arbítrio e nós temos essa responsabilidade de nós mesmos dominarmos a nossa boca. Versículo 4. Pensem no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. Isso é o que acontece com a língua, mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Ela é pequena, né, em comparação ao corpo inteiro, mas é como um leme num navio grande, né? É um pequeno leme que ele determina para onde o navio vai. E é a nossa língua que determina para onde a gente vai.
né? Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. Olha só, uma chama pequenininha, comparando aqui com a língua mais uma vez, pode incendiar uma floresta inteira. Então nós devemos ter muito cuidado com aquilo que sai dos nossos lábios, aquilo que sai da nossa boca é muito poderoso. A palavra tem poder, né? Então ele continua dizendo aqui, a língua é um fogo, ela é um mundo de maldade e ocupa o seu lugar no nosso corpo, espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Olha como é forte o poder da palavra, o poder daquilo que sai da nossa boca, como nós devemos ter muito cuidado, como nós devemos dominar isso, como ter isso como um objetivo grandioso das nossas vidas como cristãos. E olha que Tiago está falando aqui para a igreja. Como é difícil, até mesmo dentro da igreja, a gente encontrar uma pessoa que seja madura a ponto de dominar a sua língua e não cometer nenhum erro naquilo que diz. Quantas vezes nós falamos uma coisa que nos arrependemos? Então é muito importante a gente estar sempre cuidando daquilo que sai dos nossos lábios. Versículo 7. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes, mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Olha como é poderoso isso, gente. Ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Parece que Tiago aqui tá fazendo um apelo à igreja, né? Tá demonstrando, está denunciando algo, um pecado que a igreja está cometendo. Poxa, nós como cristãos, nós como igreja, nós devemos falar apenas bênçãos, apenas palavras de graças, de agradecimento, mas não, aqui as próprias pessoas da igreja estão amaldiçoando as outras pessoas, coisas que Jesus falou tão forte, que nós devemos orar até pelas aquelas pessoas que nos perseguem. E ele está falando para a igreja. Nós amaldiçoamos as pessoas que foram criadas à semelhança de Deus. Olha que loucura. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. E ele continua, meus irmãos, olha, mais uma vez, meus irmãos, isso não deve ser assim. Isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, olha, a terceira vez que ele fala, meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então, eu quero terminar esse trecho aqui tão forte, essa exortação tão forte para nós, trazendo um outro trecho onde Jesus fala lá em Mateus, capítulo 15, versículo 18, ele fala assim, mas o que sai da boca vem do coração. O que sai da boca vem do coração. Então nós precisamos sondar o nosso coração. Fazendo uma comparação aqui, como ele botou várias metáforas, ele diz assim, por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? E para mim, uma interpretação minha aqui, é que essa fonte que jorra água doce ou amarga é o nosso coração. A fonte é o coração. Se a nossa fonte é boa, se o nosso coração é bom, nós vamos jorrar uma água doce, uma água boa, uma água pura, uma água saudável, de qualidade para as pessoas. Uma água que traz limpeza, uma água que traz pureza, uma água que traz refrigério, que cura. Essa água doce, ela precisa sair de uma fonte de água doce. E a fonte é o nosso coração. E nós temos que ter cuidado, porque o coração do homem é enganoso. Então, olha que exortação, olha que ensino poderoso de Tiago aqui para nós, a igreja. Vamos cuidar da nossa língua, vamos cuidar das nossas palavras, daquilo que
procede do nosso coração. Amém? Vamos sondar o nosso coração e limpar o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Não vamos deixar o nosso coração criar amargura, raiva. Não, não, porque isso vai tornar a fonte amarga, vai tornar a fonte ruim e vai gerar água salgada, vai gerar uma água que não presta para beber. Amém? Então que nós possamos seguir esse exemplo, esse ensinamento aqui de Tiago, com muitas metáforas, para que nós possamos entender a importância desse ensinamento. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais esse ensinamento. Pai, eu peço que o Senhor venha sondar os nossos corações, que possamos estar limpos de toda amargura, de todo ressentimento, de toda raiva, para que a nossa fonte seja uma fonte boa, a jorrar água doce para as pessoas que estão ao nosso redor. Pai, que sejamos uma igreja irrepreensível, que possamos ser maduros a ponto de não declararmos, de não sair dos nossos lábios nenhuma palavra que seja má. Que toda palavra que saia dos nossos lábios seja uma palavra para edificação. Em nome de Jesus, nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso, ficamos por aqui e até o próximo dia do projeto. Beijo no coração.